Esse é o Jornal O Quarto Poder. Você fica junto com a gente até meio-dia e acompanha o jornal pelo rádio, também pelas redes sociais. E a partir de agora, se quiser, pode até fazer pergunta, porque vai começar a nossa entrevista. Aliás, todos nós sabemos que é importante, né, doar sangue. Mas quando chega a nossa vez, aí a gente sempre encontra uma desculpa, né? É lá em Araçatuba, eu não tenho tempo, o meu trabalho, enfim. Hoje nós vamos conhecer os critérios para doar sangue e tornar-se um doador, saber também quem não pode doar, como acontece essa doação. Porque, gente, ninguém está livre de precisar de uma transfusão de sangue, ninguém está livre de sofrer um acidente, né, que isso passe longe de nós, mas pode acontecer. Ninguém está livre de passar por uma cirurgia ou por um procedimento médico que a transfusão seja absolutamente indispensável. Como não existe sangue sintético produzido em laboratório, quem precisa, né, de transfusão tem de contar com a boa vontade de doadores, uma vez que nada substitui o sangue verdadeiro correndo aqui nas nossas veias e o único que ajuda é outro ser humano. Esse é o nosso tema de hoje. Você tem mais detalhes, né, e até números do Brasil sobre doação de sangue, né, Sérgio? Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia. Falando a respeito dessa campanha lançada, inclusive, pelo Ministério da Saúde, né? Falando a respeito quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas, doe sangue regularmente. Há uma constatação feita pelo Ministério da Saúde dizendo que, atualmente, 14 em cada 1.000 brasileiros são doadores de sangue regulares no SUS. É um número muito, mas muito baixo. Muito baixo mesmo, e tem muita gente precisando. Por isso nós pedimos para o diretor do Hemocentro de Araçatuba, o doutor Gabriel Macedo Cortopassi, dar uma chegadinha aqui no Quarto Poder, vem conversar com a gente, falar o que é mito, o que é verdade e qual a importância da doação de sangue. A gente está no Junho Vermelho, se eu não me engano, né? Está acabando junho, mas dá tempo da gente convocar aí muita gente para doar, né, doutor? Aliás, seja bem-vindo. Junho, pelo amor de Deus, gente, doação precisa o ano inteiro e principalmente agora com frio, chegada das férias, enfim, ele vai explicar para a gente. Doutor, seja bem-vindo ao Quarto Poder. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder falar desse tema sempre muito importante. Realmente, menos de 1% da população é doador regular. É um número muito baixo, até comparando com outros países, estamos abaixo da média de alguns países como Estados Unidos, Itália, Alemanha. E, além de ser um ato voluntariado, é algo que, em hipótese nenhuma, você pode remunerar o doador. Então, dependemos única e exclusivamente da boa vontade dos doadores de sangue para manter os estoques e poder atender aos pedidos dos hospitais. E aqui em Birigui, especialmente tanto a Santa Casa quanto o próprio hospital da Unimed que atendemos. Como que funciona a doação de sangue? Quanto tempo demora? Né? A gente precisa estar preparado? Antigamente tinha que fazer todo um jejum. Como que é hoje a doação de sangue? Bom, então, primeiro, as pessoas entre 16 e 69 anos podem doar. Quem tiver 16 ou 17 anos precisa levar o pai, a mãe ou um responsável legal para assinar o consentimento pela pessoa. E pessoas a partir de 60 anos até 69 precisam ter doado pelo menos uma vez na vida. Então, critério de idade, de 16 a 69, critério de peso, tem que ter mais de 51 quilos. Então, algumas pessoas não conseguem atingir esse peso. Critérios de saúde, a pessoa tem que estar realmente em bom estado de saúde. Bom estado de saúde significa sem estar com resfriado, gripe ou um quadro diarreico há 2 semanas. Ele tem que estar bem, sem estar tomando antibiótico nenhum e sem ter nenhuma doença infecto-contagiosa. Então, isso, de uma forma geral, são alguns critérios. Extraído dentes, algumas coisas assim também. Sim. Aí tem alguns outros pormenores. Então, por exemplo, extração dentária, algumas doenças sistêmicas, uso de medicações acabam realmente sendo impedimentos. Então, a gente até estimula a perguntar antes de ir para o hemocentro se aquilo que você está na dúvida seria um impedimento ou não. E o muito comum são cirurgias. Então, fez uma cirurgia de vesícula há 1 mês, será que eu posso doar? Então, tem
um tempo que você precisa ficar sem poder doar após essa cirurgia. E endoscopia, colonoscopia também tem um tempo de impedimento até a realização de exame para poder doar sangue. E medicamentos. A gente até estimula. Entre em contato com o Hemocentro para perguntar justamente isso. Então, de uma forma geral, esses são os critérios para doação. Você chegando no Hemocentro, apresenta um documento oficial com foto. Do momento que você chegou até o momento que você está saindo, costuma durar em torno de 1 hora, 1h15, tá? Em média. Isso pode acabar demorando um pouco mais em dias muito cheios. Então, a gente tem caravanas de cidades aqui do entorno, porque são cidades que a gente também atende. Então, por exemplo, desde lá de Andradina, vindo para Mirandópolis, Valparaíso, Guararapes, Auriflama, Buritama, Birigui, Araçatuba e Penápolis, são todas cidades que nós atendemos. Então, às vezes chega caravanas de 40, 50 doadores. Aí realmente o tempo acaba estendendo um pouquinho mais. E em horários mais vazios, então geralmente aí no meio da manhã, durante a semana, você vai encontrar quase nenhum. Acabei de sair de lá, estava sem ninguém na fila, infelizmente, né? Uhum. Então, realmente, assim, eu costumo falar que dura 1 hora, 1h15, em média, o processo como um todo. Não dói. É igual coletar exame de sangue. Você não precisa olhar para a agulha. E é um processo que você pode estar salvando até 4 vidas. Essa era a pergunta que eu ia fazer agora. Por favor, avisa o pessoal que não dói doar sangue. Mas vamos lá, é importante também a seriedade e a franqueza no momento da entrevista, né, doutor? Para evitar problemas futuros também, né? Sim, perfeitamente. Então, hoje, o processo como um todo é extremamente seguro. A transfusão de sangue, na década de 70, 80, infelizmente, acabou sendo a via de transmissão de muitas doenças infecto-contagiosas. HIV, hepatite. Muitos hemofílicos, na época, acabaram se infectando. Exato. Betinho. Foi o mais famoso nosso, na sim. verdade. Então, isso acabou revolucionando o processo da doação como um todo. Então, o processo hoje é extremamente seguro. Antigamente, podia se remunerar o doador. Hoje em dia, é proibido por lei. E, realmente, é algo que a pessoa precisa ser franca. Infelizmente, tem algumas doenças que acabam sendo contraindicação, seja para proteger o próprio doador, que está fazendo um ato voluntário, ou o próprio paciente. Então, tem doenças que não causam quase problema nenhum para quem está doando, mas pode causar um estrago enorme para quem está recebendo sangue. Geralmente são pessoas debilitadas, imunossuprimidos, em quimioterapia, às vezes recém-nascidos, prematuros, gestantes. Então, veja, para você pode não ser nada, um resfriado, uma infecção, mas para quem está recebendo pode ser alguma coisa muito grave. Então, na hora da entrevista, a franqueza é algo extremamente importante. Uma pergunta, doutora, atendendo a todos esses municípios, a todas essas santas casas e hospitais aqui, qual seria um número para que a gente pudesse trabalhar assim e falar, olha, estamos com uma condição tranquila com relação ao Hemocentro para atender a esses municípios? Vocês teriam uma ideia? Já foi feito algum estudo provavelmente sobre isso? Qual seria um número para trabalhar com tranquilidade? Sim, conseguimos trabalhar com tranquilidade, tendo, em média, 80 doadores dia. A gente abre de segunda a sábado. Infelizmente, a nossa média, desde a pandemia até agora, inclusive tendo terminado a pandemia, infelizmente isso não mudou. Então, 2020, 21, 22 e agora 23 está a mesma coisa. Menos da metade, em média, vai doar, infelizmente. E como estão os estoques hoje, dia 27 de junho? Bom, hoje, em estado crítico, O negativo, O positivo e A negativo. Estão em estado crítico. Não tem nenhum tipo sanguíneo que está muito em excesso. Então, todos estão baixos. Esses que eu falei, em estado crítico, a gente está precisando urgentemente.
E isso, quando eu falo, é a bolsa de sangue, popularmente conhecida, né? Que a gente chama tecnicamente como concentrado de hemácia. Mas lembrando que quando você doa o sangue, a gente retira o concentrado de hemácia, que é popularmente conhecido como bolsa de sangue, o plasma e a plaqueta. E a plaqueta, depois de doado, ela dura 5 dias só. Então tem que ser utilizado em até 5 dias. Então se a gente fica muito tempo sem doador, a gente fica sem plaqueta. E a plaqueta não precisa necessariamente compatibilizar o tipo sanguíneo. Então, para a bolsa de sangue, por exemplo, quem é O negativo só pode receber de um doador O negativo. Mas para transfusão de plaquetas, ele até pode receber plaqueta do tipo A, do tipo B, AB. Então, independente do seu tipo, se ele está em falta ou não, lembre, a plaqueta também é essencial. Então, independente do seu tipo sanguíneo, doa o sangue. A gente está precisando do seu tipo. Quase escorreu uma lagriminha aqui, ó, porque o meu é O negativo. Eu só poderia receber de O negativo e está em estado crítico, né? Com certeza. Mas vamos lá. O senhor falou que recebe caravanas. Como que é montada essas caravanas? As pessoas, sei lá, se ajudam em outras cidades? E muitas pessoas aqui de Birigui falam, por que não monta uma campanha aqui na cidade, não vem recolher esse sangue aqui na cidade? Fica difícil da gente ir para Araçatuba. Como que as pessoas podem se reunir e fazer isso também, irem em caravanas, montar uma galera maior? Bom, tem que agendar? Sim. Quando são caravanas, a gente até recomenda agendar para uma própria organização interna. Então, geralmente, são ônibus fornecidos pelas prefeituras, tá? Das cidades. E, então, a gente depende aí da colaboração também das prefeituras, seja Birigui, Penápolis, Andradina, por exemplo. Existem algumas ONGs, e aí aqui tem uma ONG principal que é muito ativa na nossa região, que é a ONG Mateus Vive de Castilho, e eles acabam também ajudando muito com estímulo e até fornecimento de ônibus e lanche para os doadores. E uma outra coisa é que, infelizmente, o processo, apesar de ser uma coleta de sangue, as pessoas acham que é algo simples, basta coletar. Mas, infelizmente, o profissional de saúde, que são profissionais da enfermagem, eles, mesmo após formado, eles precisam passar por um processo de treinamento. Então, por exemplo, a bolsa coletada tem um volume específico. Se passa daquele volume, a gente perde a bolsa. Então, é um profissional que tem que estar treinado com normas de antisepsia, normas de técnica de coleta, que não é só eu pedir, por exemplo, para a Santa Casa de Birigui, por favor, colete para mim 50 bolsas de sangue hoje. Então, eu tenho que utilizar os funcionários do Hemocentro. E aí, para eu deslocar o funcionário para vir para cá, aí a gente fica sem lá. Infelizmente, eu não consigo ainda fazer as coletas externas aqui, mas é algo que a gente está trabalhando após a pandemia para que isso seja uma rotina de fato. Tá chegando perguntas aqui, vamos começar com a Ana Cristina. Ela está dizendo o seguinte: bom dia, gostaria de saber se posso ser doadora. Tomo os seguintes remédios: losartana, hidroclorotiazida, amipril. Pode ser doadora? Sim, esse sim. Pode. Tá legal, Ana Cristina? Então procure o Hemocentro, por favor. Outra aqui, a Cidinha. Eu quero saber por que tiraram o horário da tarde para doação. Como sou autônoma, dependo do horário da tardezinha para fazer a doação. Sim, isso infelizmente foi algo... algo... Ela fala só completa aqui que ela é doadora desde 1985, mas agora ela não consegue ir. Infelizmente isso foi algo que veio com a pandemia. E a gente ainda não retornou também por questão de funcionários. E o que eu tento ver aos sábados. Será que ela não tem nenhum horário livre aos sábados? Exato. Que a gente abre todos os sábados. E quando emenda feriado, então, por exemplo, feriado quinta, geralmente a gente abre na sexta. E aí, às vezes, é um dia que ela não vai trabalhar e conseguiria.
mas de fato é uma dificuldade nossa mesmo. Legal. Tem mais uma aqui, ó. Bom dia. Gostaria de saber do entrevistado porque quando nós, famílias, doamos sangue e uma vez quando precisamos para um parente internado, tivemos que comprar as bolsas. Sou a Rose da Barbieri, Santa Casa de Birigui, comprei 4 e somos todos doadores. Eu acho que nem é a pergunta, não. Aí tem que ser isso entender realmente não deveria ter acontecido. Quem foi que cobrou? Foi ainda mais SUS, né? Sim, Exato. Não deveria ter ocorrido de fato. O Wellington, ele está pedindo para que hajam horários diferenciados para que ele possa fazer a doação. Talvez tenha que estender um horário aí mais no final de semana, alguma coisa assim. O Luciano, ele está falando que ele é diabético, está perguntando se pode doar. Bom, os diabéticos pode doar se tomar somente a metformina ou glifage. Esse é o único remédio que pode doar tomando. Todos os outros remédios para diabetes acabam sendo uma contraindicação. Temos mais uma participante aqui, uma participante que é a Regiane. Ela disse que teve um tumor na cabeça, ela já foi doadora, ela está perguntando se ela pode voltar a doar. Ela não está tomando nenhum medicamento no momento. Infelizmente, qualquer tipo de câncer, mesmo que a pessoa esteja curada, com critério de cura, isso acaba sendo um impedimento para a doação. Existem somente 2 exceções: câncer de pele não melanoma, que foi retirado em margens livres, e o câncer de colo uterino, que precisou só ou cauterizar ou fazer um procedimento que se chama conização. Todos os outros, infelizmente, acaba sendo um impedimento definitivo à doação de sangue. E aí eu até estimulo as pessoas que, por algum motivo, acabam não podendo doar, seja por um passado de câncer ou alguma doença ou alguma medicação que está tomando, não fiquem se sentindo excluídos e sejam fomentadores, estimuladores desse ato voluntariado. E você está estimulando alguém, alguma pessoa jovem, a ser um potencial doador, está ajudando da mesma forma. Tá bom, mais uma pergunta aqui do Pedro. Ele está dizendo o seguinte: quem foi operado do coração e fez ponte safena, pode doar? Não, isso infelizmente não. São os coronariopatas, os pacientes que têm aterosclerose nas coronárias. Isso é um impedimento. O processo de doação a gente tira em torno de 450 ml de sangue e pode ser inclusive um fator potencial para ele ter um infarto após. Então, esse caso, infelizmente, não. E acabou de fazer tatuagem, colocou piercing, nunca mais vai poder doar também? Entra nesse grupo ou pode doar daqui a um tempo? Após 1 ano, você pode doar, tá? Esse processo pode ser encurtado em 6 meses, e aí eu até oriento a entrar em contato com o Hemocentro para a gente conseguir orientar certinho. Mas, basicamente, a pessoa tem que ter um laudo do tatuador falando que foi feito em condições assépticas, na data que foi feita, e a clínica que foi realizada precisa ter alvará da vigilância. E aí, se ele puder apenas mandar uma foto, seria suficiente. Aí, após 6 meses, poderia. Mas, em geral, 1 ano após, você pode doar. Acho que independente dessas pessoas que estão perguntando aqui, eles conhecem pessoas da família que, por favor, né, insistam. Já que vocês estão impossibilitados por algum motivo, insistam com os restantes, os familiares. Está chegando mais alguma pergunta aqui para a gente, o Leandro está passando aqui agora, mas é importante também que as pessoas, independente, se o meu sangue, por exemplo, é AB positivo, o seu é? O negativo, independente do seu tipo sanguíneo, o importante é que a pessoa vá e faça essa doação, porque essa bolsa vai salvar até 4 vidas. Né? É importante a gente salientar mais uma vez isso, sobre inclusive a campanha que está sendo feita pelo Ministério da Saúde. O nome aqui, Ellerson, ele usa injeção para psoríase. 2 a cada 45 dias. Posso doar? Não, provavelmente essa injeção é um imunobiológico. Estamos na mesma situação, Ellerson. Isso é uma inaptidão temporária, tá? Após o término do tratamento, se realmente o senhor terminar em algum momento, entre em contato com o Hemocentro que eu vou te orientar melhor sobre quando você vai poder doar novamente. O Mauro disse assim: tive trombose na panturrilha, estou curado, posso voltar a doar sangue? Sim, a princípio, se tem já um certo tempo, ele não está em uso de anticoagulante, sim, poderia.
Faz a pergunta. Temos A última. também a Daniela. Eu tive um carcinoma basocelular no infiltrativo. Posso ser doadora? Bom, esse carcinoma provavelmente é de pele. Se realmente for de pele e a cirurgia foi realizada e teve margens livres, após 6 meses você pode doar. Só certifique que realmente teve margens livres e você não tem nenhum outro carcinoma ativo. A Sueli, ela disse que outro dia ela saiu de Penápolis para ir doar sangue. Ela chegou um pouco mais das 11 horas e não foi atendida. E mesmo ela falando, eu vim de outra cidade, não seria bom alterar o horário de atendimento, então? Aqui é a Sueli de Penápolis. Sueli, aos sábados a gente abre de 7 às 11. Então, se foi logo após as 11 horas, talvez tenha sido essa situação. Eu peço desculpas, Sueli, por essa situação, e a gente está trabalhando constantemente para tentar ampliar o horário de atendimento. Mas, de fato, os sábados são o dia mais procurado e, às vezes, acima da nossa capacidade de atendimento. Pode ter sido isso também. Ai, vamos lá. O Fernando, ele tem pressão alta, pergunta se pode doar. E a Dulce, ela disse que é doadora, mas ela tomou medicação metatroxesato, parou faz 15 dias. Pode também doar ou não? O que tem hipertensão tem que ver o remédio que toma. Aí, dependendo do remédio, eu consigo orientar melhor. O remédio provavelmente é metotrexato. Ele é um impedimento à doação. Tem que entender o porquê que iniciou a medicação. Então, tem que ver primeiro a patologia que acabou indicando o uso da medicação. E essa medicação, ela é uma inaptidão por um tempo prolongado, até porque ela é potencialmente teratogênica. Então, por exemplo, o seu sangue doado pode ir para gestante ou recém-nascido. Isso pode causar um dano enorme à gestante, ao feto. Então, esse remédio é uma inaptidão. E a Silvana, ela disse que tem hepatite. Hepatite, somente a hepatite A, se teve no passado, pode doar. Se é hepatite B ou C, não pode doar, mesmo estando curada. E eu queria saber agora, por exemplo, eu vou doar sangue, estou apta, legal. Quantas vezes a mulher ela pode doar durante o ano e quantas vezes o homem pode doar também? A mulher 3 vezes no ano, o homem 4 vezes no ano. O intervalo entre as doações, eu costumo falar, o homem vá a cada 3 meses, que aí dá certinho 4 no ano, e a mulher vá a cada 4 meses, que dá certinho 3 no ano. Doutor, nosso tempo infelizmente se esgotou. A gente teria mais perguntas, nossos ouvintes também. Eu queria muito que o senhor passasse para a gente o contato do Hemocentro de Araçatuba, horário de atendimento. Repete, fazendo favor, quantas bolsas seriam necessárias, né? E convidar toda a população, porque várias pessoas, né? Eu quero doar, mas eu estou com um problema e tal. Convidar a população para ou incentivar as pessoas ou reunir uma turma, independente de pegar um ônibus da prefeitura ou todo mundo juntar e pagar rachar uma gasolina e ir fazer a doação. Funcionamos de segunda a sábado, de segunda a sexta, de 7h30 às 14 horas, aos sábados de 7 às 11. Você pode tirar essas dúvidas que a gente teve aqui, se o remédio tal pode doar, se a patologia tal pode doar, no WhatsApp 18 98132 8875 ou entrar em contato mesmo no 18 2102 9400. Pode repetir? WhatsApp 18 98132 8875 e telefone 18 2102 9400. Muito obrigada. O Hemocentro em Araçatuba fica... O Hemocentro fica na Avenida Arthur Ferreira da Costa, número 330, no bairro Aviação,
ao lado do Hospital da Mulher. Quantas bolsas necessárias para a gente atender bem? Precisamos, em média, de 80 por dia, pessoal. E estamos menos da metade disso em vários dias, principalmente durante a semana. Então, você que nos ouve, você que nos vê neste momento, doe sangue, que assim você está ajudando a sua doação a 4 pessoas. Então, leve mais pessoas com você também. E como a gente sempre fala, né, isso é um ato de amor e salva vidas. Obrigada, doutor. Um abraço para você, para o senhor, para toda a equipe do Hemocentro, que sempre nos atende muito bem. Saúde para todos nós. Vamos dar uma pausa no jornal. São 11h37. Voltamos com Plantão Policial. Também temos as notícias para compartilhar e Momento Esportivo. Bom dia. Quarto Poder. Os fatos com precisão e credibilidade. Vamos falar do maior cartão de saúde do Brasil. Tem Saúde, garantindo atendimento médico para você e para sua família.